E a gente começa o bate-pronto de hoje falando do rubro-negro que entra em campo logo mais diante da sua torcida. O time tá pronto? Vincenzo Dalicani, boa tarde. Boa tarde, TT, muito boa tarde aí aos amigos aqui da bancada, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. O Atlético tá definido, tá escalado para enfrentar o América Mineiro hoje às 7 horas da noite, lá na Arena da Baixada. O Furacão vai repetir a escalação que utilizou na partida contra o Grêmio, na vitória por 2-1 lá na Arena do Grêmio, e esse time que pode ser considerado um time titular do Atlético, pelo menos nesse momento da temporada. O Furacão então deve repetir aí o esquema com 3 zagueiros, 2 alas, 4 jogadores no meio campo e o Pablo na referência do ataque. Então vamos para a provável escalação do Atlético. O Bento deve ser o goleiro, o Coelho vai fazer a ala direita, a função que ele fez muito bem contra Grêmio e Botafogo nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Um trio de zagueiros com o Kaká por um lado, pelo lado direito o Thiago Heleno como zagueiro central, zagueiro líbero, e aí o Lucas Esquivel, improvisado, mas nem tanto assim na zaga pela esquerda, né, como zagueiro pela esquerda, e aí o Canóbio vai ser o ala pela esquerda do Furacão. Eric, Fernandinho, Bruno Zapelli e Vitor Bueno fazem o meio-campo do Atlético, esse meio-campo que vem sendo repetido ao menos desde a partida contra o Internacional. E aí o Pablo é o atacante do Furacão, o centroavante, a esperança de gols desse time do Atlético para enfrentar o América Mineiro na Arena da Baixada, jogo muito importante para o Furacão. A gente vinha comentando sobre a possibilidade do volante, do meia Christian, participar da partida desta quarta-feira. O Christian está em transição há pelo menos 2 semanas, treina normalmente com bola e com todo o elenco, e eu disse que ele seria avaliado no treino de ontem, terça-feira, para ver se poderia jogar ou não nesta quarta-feira. A avaliação foi de que não vai jogar. Christian não foi relacionado pelo Atlético, fica fora até do banco de reservas para essa partida mais uma vez, e aí vai completa hoje, na verdade, 96 dias de recuperação de lesão na coxa direita. O Christian então fica fora. Se não jogar contra o São Paulo também no próximo domingo, dia 29, o Christian vai completar 100 dias de recuperação. É muito tempo para uma lesão no músculo posterior da coxa, uma lesão séria, foi bem mais séria do que foi imaginado a lesão do Christian, que ainda é desfalque do Atlético para essa partida contra o América Mineiro, além aí do Madison, do Vitor Roque, do Vidal, do Fernando e do Pedro Henrique, que também se recuperam de lesões. Vitor Roque está no final do campeonato, o Madison ainda deve levar mais um mês para voltar a jogar pelo Atlético, o Madison inclusive com a mesma lesão do Christian. Vamos ver se o tempo de recuperação vai ser parecido também. Enfim, o Atlético é desfalcado, claro, mas mantém a base do time que fez bons jogos contra Grêmio e Botafogo. Tem o Léo Link, o Kaká, o Kaique Rocha, o Alex Santana, o Eric e o Coelho como seus pendurados, então vários jogadores pendurados. São 6 jogadores do Atlético que, se tomarem cartão amarelo, não enfrentam o São Paulo no próximo domingo, e o Furacão então definido, escalado para encarar o América às 7 horas da noite desta quarta-feira lá na Arena da Baixada. Furacão que, se vencer, pode ultrapassar o Palmeiras e assumir a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Volta o Canóbio, um retorno importante, e acho que mais importante que o retorno é apresentar um bom futebol diante da torcida e conquistar esses 3 pontos em casa. Para as pretensões do Atlético, que é se consagrar para se classificar para a Libertadores do ano que vem direto, esses 2 jogos em casa dessa semana são fundamentais, né, Jana? É verdade, né? E esse especial, esse primeiro jogo, eu acho que ele traz uma pressão, não que seja algo negativo, né? Mas claro que a pressão está com o Atlético. Ele é o favorito, ele é o franco favorito a vencer a partida, vai estar em casa, vai estar enfrentando um time que está vivendo uma crise no Campeonato Brasileiro e tem jogadores com muito mais potencial, mais qualidade de conseguir vencer tranquilamente essa partida diante da torcida. Canóbio faz com que o Atlético também tenha um ganho técnico, né? O Coelho atuou nas 2 últimas partidas ali pelo lado direito, se mostrou tranquilo, confiante. Ele já tinha treinado assim, né, durante o período da data FIFA, então
foi uma adaptação. Acho que o Canóbio acaba ficando daí durante a partida também um pouco mais livre, né? Ele fica ali pelo lado esquerdo como um ala, né? Já que o Esquivel vai acabar formando essa trinca de zagueiros, mas ele também tem essa liberdade de ir pra dentro, de fazer as inversões, né? Porque o Canóbio tem muito essa versatilidade e com certeza deixa o Atlético mais agressivo, mais ofensivo. Lá na frente eu acho que também não tem muito o que questionar, né? Vitor Bueno, Zapelli e Pablo se firmaram ali e acredito que é a melhor opção, né, para manter essa boa sequência e de conseguir realmente fazer com que esse time fique cada vez mais afinado nas últimas rodadas para se garantir, para garantir o seu objetivo, que é a vaga direta na Libertadores. Então, o Coelho atuando por ali, eu acho que ele ajuda tanto ofensivamente o Atlético como defensivamente também, né, porque fez vários desarmes no último jogo, então é aquele jogador que volta bastante também para ajudar na marcação. Vai precisar disso porque o América, mesmo jogando fora de casa, com certeza vai ser aquele time que vai tentar encontrar uma brecha, um espaço, e o Atlético não pode dar espaço para o adversário, porque com certeza qualquer oportunidade para o América ali vai ser uma chance do time tentar arrancar algum ponto fora de casa nessas últimas rodadas, tentar uma sobrevida, apesar da situação estar já praticamente aí irreversível no Campeonato Brasileiro. Então acho que o Atlético tem que ter tranquilidade, tem que tentar controlar a partida desde o início, né, jogando na sua casa, evitar sustos de dar espaço e acabar tomando um contra-ataque, de tomar gol, né, porque o Atlético, as partidas em que foi questionado pela torcida o trabalho do Wesley Carvalho foi justamente jogos em que o Atlético tinha o controle e acabou cedendo o empate, né? Então ele acabou perdendo alguns pontos dessa maneira. Não pelo saldo geral. Se você olhar últimos 14 jogos, uma derrota, poxa, o retrospecto do Atlético é bom, né? Ele é, nesse segundo turno aí, como se estivesse brigando ali pelas primeiras colocações, realmente, pela terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Então, o que o Atlético deixou escapar foi justamente essas bobeadas, assim, de acabar tomando gol no momento em que poderia ter conseguido uma vitória na partida. Então, esse primeiro jogo acho que é fundamental o Atlético conseguir vencer. Claro, depois tem um São Paulo que historicamente já tem também uma rivalidade, é um jogo diferente, né? E um jogo em que o Atlético na sua casa costuma também, um confronto que contra o São Paulo na sua casa costuma também se dar bem. Então também, claro, seria excepcional conseguir 6 pontos, mas 4 pontos pelo menos eu acho que é o mínimo que o Atlético tem condições de conseguir nessas duas próximas rodadas. E te pergunto, Linhares, vai ser um jogo fácil ou difícil? Vai ser difícil, né? O América, apesar da situação dele no campeonato, é um time, né, que joga bem. Você vê, empatou com o Corinthians fora de casa, quase ganhou o jogo na última rodada, né? Então não dá pra achar que vai ser moleza, não. Eu olho a tabela aqui, a briga do Atlético é aqui, com o Palmeiras que está em quarto lugar, 47 pontos, o Atlético tem 45, aí vem o Grêmio e o Atlético Mineiro com 44 e 43 pontos, são os times que estão brigando aí por essas vagas, né? 3 vagas na Libertadores, uma direta e 2 pela pré-Libertadores. Logo atrás tem o Fortaleza e o Fluminense com 42 pontos, só que esses dois times estão numa outra frente para buscar a vaga na Libertadores, que é o Fortaleza na final da Sul-Americana e o Fluminense na final da própria Libertadores, né? Então eu acho que eles vão jogar as fichas nestes 2 jogos, né? Em um jogo eles podem conquistar a vaga para a Libertadores e não ter que ficar brigando aí nas últimas 10 rodadas para ter que somar pontos, ter que subir na tabela, ultrapassar os times que estão na frente. Então eu vejo que a briga do Atlético vai concentrar ali com o Palmeiras, e desses 4 times aí, o que tem o jogo teoricamente mais fácil é o Atlético, que joga em casa contra o lanterna do campeonato. O Atlético Mineiro vai lá visitar o vice-líder Bragantino, o Palmeiras tem clássico contra o São Paulo, né? E o Grêmio joga em casa, mas é contra o Flamengo, né? Como diz lá o Farid Germano, né? Eu não aguento mais perder para o Flamengo, né? Então, assim, o Flamengo tem sido um
rival que tem batido no Grêmio aí impiedosamente nos últimos confrontos, né? E o jogo é hoje, é lá em Porto Alegre. Claro, o Grêmio tá aí de 2 derrotas seguidas também no campeonato, volta-se a questionar o trabalho do Renato, aquela coisa, aquela conversa lá em Porto Alegre. Então, assim, eu vejo que é uma rodada em que o Atlético pode tirar proveito de uma situação dos adversários também, né? Na combinação dos resultados, de até ganhar essa posição aí do Palmeiras, né? O Palmeiras joga em casa com o São Paulo, mas o São Paulo nos últimos tempos também tem complicado a vida do Palmeiras, mesmo jogando lá no estádio do Palmeiras, né? Eliminou na Copa do Brasil, disputou título de Campeonato Paulista, enfim, eu acho que a rodada pode ser boa para o Atlético nesta quarta-feira e colocar o Atlético até no final dela à frente do Palmeiras, que seria já uma grande meta alcançada nesse meio de semana.